Hoje nós vamos começar um ciclo de estudos intitulado Forças Ocultas da Vida. E ele poderá ter inúmeros desdobramentos enquanto for ocorrendo. O tema é muito amplo e, dependendo de que conexões nós formos fazendo, será o seu desenvolvimento. Então vamos ficar muito sinceros na nossa proposta, não? De estarmos diante das coisas ocultas, para que a gente possa mergulhar nesse grande abismo que é o nosso ser e que é o universo em geral, abismo no bom sentido. Nós vamos partir de dois princípios para podermos ordenar bem as coisas. Primeiro, que tudo aquilo que existe e acontece na Terra e no universo é parte de um plano que não tem limites. O plano em si não tem limites. E tudo o que acontece é parte desse plano. É só a consciência una, é só a única consciência, qual nós todos participamos, é só a consciência única que conhece esse plano. Nós conhecemos em parte, isto é, nós podemos chegar a conhecer aquilo que é a nossa parte no plano, que é uma coisa infinitesimal, que é uma coisa muito minúscula, porque o plano é infinito. Mas se nós chegarmos a conhecer, num dado momento, qual é a nossa parte no plano, isto já é uma graça e trata-se então de cumprirmos a nossa parte. E o outro princípio é que tudo aquilo que acontece externamente tem a sua origem, a sua semente, a sua fonte no interior. Nada acontece aqui fora se não aconteceu no interior do universo, no interior de nós. E isto que nós conhecemos, depois que se exterioriza, quem criou isto foi o desconhecido. Tudo vem do desconhecido. Então, o primeiro princípio não que a gente vai usar é que tudo quanto existe acontece na Terra e no universo é parte de um plano ilimitado. E que só a consciência única, a única consciência, alguns chamam de Deus, outros chamam de consciência única. É só aquilo que conhece totalmente o plano. Nós ficamos conhecendo a nossa parte, o nosso papel num determinado momento, e isto, como se disse, já é uma graça. E vimos então o segundo princípio, que tudo que ocorre externamente, tudo que acontece aqui fora, tem a sua origem no interior, lá dentro. Portanto, é o desconhecido que cria tudo isto que é conhecido. Como é que nós vamos nos aproximando de todo esse mistério? Como é que vamos nos aproximando disso? Nós vamos nos aproximando, vamos nos abrindo ao desconhecido, porque normalmente nós estamos abertos para as coisas óbvias. Então, normalmente, nós estamos abertos, estamos atentos às coisas óbvias, as coisas que já se manifestaram, as coisas que estão aí, as coisas que precisam ser resolvidas, mas não teríamos que nos distrair tanto com isso. Teríamos que cuidar disto, mas principalmente estarmos olhando para aquilo que é desconhecido, para aquilo que não se vê,
para aquilo que está por trás das coisas, ou que está na raiz das coisas, na fonte das coisas. E isto só pode acontecer se nós estamos muito atentos ao nosso interior, muito atentos a dentro de nós. E com isso, nós vamos conhecendo aos poucos esse mistério. Vamos conhecendo aos poucos tudo aquilo que para quase todos é muito misterioso. Como, por exemplo, a parte do plano evolutivo que nos cabe tratar, que nos cabe desenvolver. Se nós quando percebermos a parte externa das coisas, os fatos, se nós começarmos a indagar qual é a causa daquilo, de onde aquilo saiu, também é uma pergunta, porque aquilo pode ter tido causas em diferentes níveis de consciência, em diferentes níveis deste mundo interno. Então, enquanto cuidamos das coisas, enquanto assistimos a esse caleidoscópio da vida que gira continuamente, nós teríamos que nos perguntar qual é a causa das coisas, das quais nós temos que tratar. Porque mesmo os nossos movimentos mais conscientes têm sempre uma origem oculta que nós não conhecemos. Digamos que vocês digam, eu vou conscientemente estender este braço. E estendo o braço. Então você pensa que você estendeu o braço por uma decisão sua, não é? Não foi. Tem uma causa oculta que você não conhece por você ter estendido o braço. E esta causa oculta, esta causa no desconhecido, isto é que fez você mover o braço. Não foi a tua decisão de mover o braço, compreende? Então é muito importante, sim, que a gente esteja consciente das próprias decisões. Isto é uma etapa. Mas mesmo que a gente faça as coisas de forma consciente, nós precisamos estar indagando e perguntando de onde veio aquilo. Porque não foi da nossa decisão. A causa é anterior. Isto é muito importante estar perguntando, porque todos nós temos áreas no nosso interior, temos áreas que são muito obscuras. Não só obscuras no sentido de serem desconhecidas, de nós não nos conhecermos, mas às vezes de serem obscuras por compromissos tomados na nossa intimidade com certas forças, com certas correntes que circulam no cosmos em diferentes níveis. E a grande maioria nasce, vive, morre centenas de vezes sem saber o que se passa dentro dele, nesse nível interno, sem saber o que está ali. Porque tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que decidimos, que manifestamos, isso surge dessa espécie de subterrâneo que temos na consciência, desconhecido pela mente. Não adianta ter a mente lúcida. A mente deve ser lúcida, sim, para tratar das coisas aqui, mas a mente não serve para isso. A mente não serve para saber o que se passa naquele subterrâneo, o que se passa naquele nível. Então nós temos que usar sim a nossa mente, aprender a usar a nossa mente, mas mesmo que a gente esteja aprendendo a usar a mente, que a gente não saiba ainda direito isto, mas aprender a usar a mente, porém ter como meta
transcender a mente, não ficar aí não. Mesmo que a gente esteja trabalhando para conhecer a mente, para se concentrar, para ser preciso, para ser atento, todo esse processo mental, a purificação da mente, cuidar dos pensamentos, enquanto faz tudo isso, precisa ter a intenção e ter aquela vontade de transcender a mente, de transcender este nível mental. Porque se nós não transcendemos a mente também é um corpo, não? Temos um corpo mental. Se nós não transcendemos a mente, se nós não temos esta intenção firme de transcender a mente, nós jamais vamos conhecer realmente os nossos outros corpos. Isto é, o próprio mental, o astral emocional, o etérico físico. Jamais conheceremos estes corpos se não formos transcendendo a mente. Porque a mente é um corpo, a mente é da mesma família dos outros. De forma que se você não transcende a mente, você jamais irá saber o que você é astralmente, emocionalmente, fisicamente, etericamente. Tem que realmente transcender a mente. E às vezes nós somos ajudados a transcender a mente fazendo perguntas para o próprio interior ou fazendo perguntas para o universo. E o universo pode até mandar um representante que responda às nossas perguntas. Se foi o universo que mandou, está tudo bem. Então, nós teremos realmente que perguntar. Teremos realmente que perguntar o que nós somos, além desta mente, que é para nós podermos conhecer os corpos, conhecer o nosso mecanismo mental, conhecer o nosso mecanismo astral emocional e o nosso mecanismo físico. Vocês sabem que todo mundo, quando tem alguma coisa no físico, vai procurar um médico. Todo mundo faz isso. Por quê? Porque não transcenderam a mente. Porque ainda vivem nesses três corpos a maior parte do tempo. Então precisa procurar um médico para saber o que tem no físico. Essa fonte interna, esse desconhecido, isso permanece desconhecido o tempo todo. Nós vamos mergulhando aí, vamos mergulhando, vamos descobrindo coisas, vamos entrando em contato com coisas, mas essas coisas com as quais vamos entrando em contato são coisas superficiais. O fundo mesmo permanece oculto. O fundo mesmo é oculto. A realidade mesmo, aquilo que é, aquilo ninguém encontra conscientemente. Quem diz que encontrou, provavelmente pode estar iludido. Porque aquele fundo, aquela origem, aquela base, aquilo é desconhecido, aquilo é oculto. Por isso é que nós precisamos amar muito o desconhecido. E não ficarmos agitados diante do desconhecido. Tem pessoas que perdem o equilíbrio diante do desconhecido, ficam agitados, querem saber tudo, tudo querem saber. E com isto vão se iludindo, porque saber o quê? Se este ponto último é oculto em si, para esse nosso nível evolutivo, não para esta humanidade na qual nós estamos. E, portanto, isto que é oculto lá no fundo, que nós não vamos descobrir nunca conscientemente, isto que é oculto, permanece oculto lá no fundo do ser. E tem algo que alimenta isto. Isto é mais oculto ainda. Percebem a necessidade que nós temos realmente de amar tudo isso, amar o desconhecido. E não ficarmos nos gastando e nos desgastando com aquilo que é conhecido, com aquilo que é óbvio ou com aquilo que já nos iludiu.
Tudo isso faz parte da nossa bagagem, faz parte já da nossa aura, digamos assim. Mas isso tudo, eventualmente, tem que ser tratado, tem que ser organizado, tem que ser reconstruído, tem que ser curado, conforme o caso. Ou tem que ser usado corretamente. Mas além de tudo isto, está aquilo que nós realmente não sabemos o que é, não sabemos de onde veio, não sabemos para onde vai. Isto não é bem o ser humano. Isto é aquilo que está lá no fundo. Isto é o lado oculto da vida para nós. E lá, nesse oculto, lá onde nós jamais conseguiremos saber o que se passa, ali estão as forças. Ali estão as forças que regem tudo no nosso mundo, no nosso universo, não no nosso ser. A nossa alma também é movida por esse poder oculto. Nossa alma é movida por isso. Então nós estamos trabalhando a nossa alma, estamos buscando um contato com a nossa alma, não é assim? Estamos buscando isto, mas nós teríamos que amar o que está além. Porque aquilo que está oculto, aquilo que está além, aquilo que está muito além de toda a nossa imaginação, é dali que vem todas as forças, é dali que vem a vida, é dali que vem aquilo que é a nossa realidade, a nossa base, que nós nunca vamos conhecer. Esse lado oculto, esse lado que é, na realidade, esse lado se manifesta às vezes. Mas ele tem uma forma de se manifestar, ele tem um jeito de manifestar que a gente nem percebe na maioria das vezes. Então você ama esse lado oculto, você sabe que esse lado oculto é a coisa, você ama isto sem saber o que é, porque sem saber o que é, produz em você um amor muito especial. Porque você amar o que você conhece, você amar o que você sabe o que é, você amar aquilo que corresponde aos teus valores, isso tudo é amor humano, isto é um nível de amor. Mas você chegar a amar aquilo que você não conhece, que você não sabe o que é, que você não tem consciência, mas que certamente é a realidade, porque é isto que te mantém vivo, isto é o que te dá a vida, isto é o que realmente te dá a vida. Não são todas as coisas que você se doa para viver bem, para estar com saúde. O que realmente alimenta, o que realmente é a sua vida é esse desconhecido. Então nós temos esse nível consciente nosso e temos isso lá dentro, temos isso na nossa essência. E é muito bom que a gente tenha muito presente esta essência desconhecida, que a gente não sabe o que é, mas que é a coisa, porque entre esse nível consciente e essa realidade circulam forças de todas as qualidades. E circulam também outros seres por aí, que a gente não deve nem imaginar o que são. Mas que, se nós estivermos bem na busca desta coisa desconhecida e pura, perfeita, que está lá no fundo, dessa essência, tudo que se passa aí no meio vai sempre ter solução. Sempre. Então, se você vai cuidar do que se passa aí no meio, que tem monstros horríveis aí no meio, tem também formas angélicas, aí dentro tem de tudo, compreende? Tem de tudo. Aí, entre esse consciente e essa realidade, aí tem de tudo. Então, se você não procura fazer esta ponte do seu consciente atual, com isso
que ninguém sabe o que é, o que se passa aí no meio fica bastante complicado. E nós podemos ralentar muito o nosso processo de buscar esse desconhecido se ficamos distraídos com esses monstros, com esses anjos, com essas coisas, com tudo isso que se passa aí no meio. Agora, o que se passa aí no meio registra coisas fortemente nas nossas células. Então, o que se passa aí no meio, que é a vida, não a vida. Isto que se passa aí no meio pode registrar coisas nas nossas células mentais, nas nossas células astrais emocionais e nas nossas células físicas. Pode fazer registros aí nessas células que vão comprometer muito, que vão criar sérios obstáculos a você ficar mais próximo desse desconhecido. Por isso é que se diz, desde o princípio do caminho espiritual, que a gente trabalha o desapego. Trabalhar o desapego tem um sentido oculto. Trabalhar o desapego não é esse sentido que se dá aqui fora. Que vocês sabem, não é o que é trabalhar o desapego, porque existem livros sobre isso. Existem depoimentos de muitos verdadeiros místicos sobre isso. Nós trabalhamos o desapego desde que assumimos conscientemente o caminho. E temos mesmo que trabalhar o desapego. Agora, se não trabalharmos o desapego, os registros que vão ficar nessas células são registros muito fortes e muito prejudiciais a esse nosso mergulho ao desconhecido. De quando em quando, mesmo essa parte intermediária capta coisas, impulsos que vêm do cosmos, que vêm da vida maior. Esse mecanismo intermediário, nos seus mais altos níveis, pode até captar isso também, capta. Mas mesmo isto, nós teríamos que entregar ao desconhecido. Teríamos que entregar a este oculto em nós, no nosso ser. Se nós fazemos esta entrega a este desconhecido, a esta coisa oculta, esta coisa que jamais saberemos o que é, então nós vamos começar a perceber que nesses níveis intermediários, aquilo que nós falamos, as nossas palavras, são como uma brincadeira. Se a gente não vai procurando o que está atrás daquela palavra. O que nós queremos dizer? De repente o que nós queremos dizer não tem nada a ver com falar. Talvez a fala não exprima. Por melhor que você fale, o que você está realmente querendo dizer não passa, não vai. Então como é que você vai se comunicar com o outro? Se você já sabe que a sua palavra não basta. Porque a palavra sai desse nível aí. Então como é que você vai se comunicar com o outro? Aí tem que ter uma outra comunicação. Aí tem que ter uma comunicação oculta. De parte oculta para outra parte oculta. Que é a mesma. Mas que nós temos a ilusão que é a parte oculta do outro. Porque se é oculto, é único. Mas nós temos que ir procurando isso, porque quando vamos nos aproximando desse desconhecido em nós, daquilo que nós não conhecemos e amamos isso, aí começamos a amar o outro, sem saber porquê. Não há nenhum motivo consciente, nem subconsciente, não há nenhum motivo neste mundo e nem no outro para você amar o outro. Se você vai descendo para esse seu lado oculto, você vai descendo, o outro também tem um lado oculto, que é o mesmo nível do teu, que é a mesma realidade.
Aí você vai realmente amar o outro. Você vai amar o outro ocultamente. Porque tudo que não é oculto é ilusório. É essa zona intermediária. Então, a nossa fala brinca de ser realidade, faz o possível para ser realidade. O nosso pensamento humano faz o possível para ser realidade. O nosso coração humano faz o possível para vibrar direito, faz o possível e consegue até ser um bom coração. A nossa vontade também faz o possível para estar aí sintonizada, para estar aí positiva. E tudo isso faz realmente parte de um processo da nossa educação, da educação dos nossos corpos, faz mesmo. Mas nada disso é o lado oculto da vida, onde está a realidade. Então isto tudo é tratado a título de treinamento, a título de nós irmos nos ocupando com coisas positivas, com coisas evolutivas. Vamos nos ocupando com tudo isto, mas sempre com aquela íntima, sempre com aquela oculta intenção de chegar num ponto onde não há nada disso, onde as coisas são e são. Não tem porquê, não tem aonde é, não tem como se faz, não tem nada disto. Nós temos que ter esta intenção, porque aí nós vamos começando a abrir os olhos para aquilo que dá origem às coisas, para aquilo que dá origem ao que acontece. E você estando se aproximando da origem daquilo que acontece, você pode servir, você pode ajudar, você pode equilibrar aquilo que acontece nessa área intermediária, onde quase todos estão por aí perdidos. Estão perdidos aí, se iludindo continuamente. Então você pode ajudar isto, mesmo sem estar totalmente lá no oculto, totalmente lá no desconhecido, mesmo sem você estar fazendo parte abertamente de tudo isto que é oculto, mas se você já está focalizando aquilo, se você já está buscando aquilo, sintonizando com aquilo, vai acontecer alguma coisa na área intermediária, na zona intermediária. E o que vai acontecer é que você vai, a um certo momento, encontrar o seu serviço aí. Porque sempre que nós transcendemos alguma coisa, nós ficamos aptos a servir lá naquele nível que foi transcendido, compreende? Porque você já conseguiu sair de lá. Então, se você já conseguiu sair de lá, certamente você está em contato com coisas ocultas. E aí que você está em condições de ajudar aquilo lá, de fazer algo para que aquilo se transforme realmente, mas se transforme no sentido de se elevar, de subir, de se tornar menos material, de se tornar menos conflituoso. Então é um serviço tudo isso, é um serviço. E à medida que você vai buscando esse desconhecido, à medida que você vai amando esse desconhecido, isso é assim, você pode até fazer uma radiografia perfeita de um ser. Você está ali diante daquele nível de realidade do ser. Você vai tratar dele naquele nível, você vai cuidar dele naquele nível. Mas você não deve estar limitado àquele nível dele. Você está trabalhando com ele ali, você está ajudando, você está servindo, você está se comunicando com ele, mas a sua consciência deve estar muito além daquilo dentro dele. A sua consciência deve estar procurando ir chegando o mais possível além daquilo que ele manifesta. Então, para nós irmos vivendo esta vida oculta, nós teríamos que estar realmente cientes e conscientes de que todos nós somos ocultos. Todos nós temos o nosso lado oculto.
Então, quando você está lidando com o outro, não esqueça nunca de estar considerando esse lado oculto dele, que é como o seu. Lá no nível do desconhecido, aquilo é como o seu. Porque senão você começa a fazer com o outro aquilo que se chama de um processo paliativo, um processo que não resolve nada na realidade. Você faz esses processos que trocam uma coisa por outra. Por exemplo, você consegue ajudar que um corpo físico se libere de certos males. Aquilo é uma ilusão, porque se a parte oculta daquele indivíduo não agiu sobre aquele corpo, ele vai renascer com um corpo igualmente doente. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada se você não estiver baseado naquilo que você não conhece. Então daí vem a necessidade da gente aprender a não julgar o outro, né? Mesmo que você esteja fazendo um diagnóstico, porque para tratá-lo nesses planos visíveis, você às vezes precisa fazer um diagnóstico, mas você deve estar conectada com a parte oculta tua e dele, que é onde as coisas vão se resolver realmente. Se não for assim, você trata da coisa aqui no plano em que você denotou, nesses planos intermediários, mas a coisa vai voltar. Não resolveu realmente a coisa no indivíduo. Vocês veem como isso é real? Porque muitas vezes você, para ajudar o indivíduo, você precisa de vários encontros com ele. Você precisa de repetir várias práticas. Eu não estou falando só de práticas terapêuticas, estou falando da prática da vida, do contato na vida. Então você precisa fazer aquilo várias vezes, porque ainda não se tocou o oculto. Na hora que se toca o oculto, outra coisa acontece. A coisa vai num outro ritmo. A coisa passa para um outro ritmo. E quando passa por outro ritmo, faz com que você não gaste energia com coisas negativas desses planos intermediários, com coisas não conscientes, com coisas não... Deixemos isto para as hierarquias que cuidam disso, porque há hierarquias para cuidar disto. Isto tudo não está só com o diabo, não. Diabo, eu quero dizer, as forças involutivas personalizadas. Isso não está só com o diabo. Esse nível mental, emocional da humanidade, etérico-físico, isso não está só na mão do diabo. Aí tem hierarquias também para trabalhar com isto. Mas nós não sabemos se é nossa tarefa trabalhar com isto. Porque para trabalhar com isto, precisa ter um certo conhecimento oculto. Não o conhecimento do que se passa nesses planos. Não as regras do que se passa nesses planos. Mas para lidar realmente com esta diavoleria, diavoleria é uma palavra que usa em alguma língua latina, eu não sei qual. Você, para lidar com essa diavoleria, não é? Você precisa estar conectado com algo que não seja daí. E como isso tem muitos níveis, lá nos níveis mais altos, tem coisas belíssimas que são daí, mas são daí. Então nós precisaríamos realmente amar o oculto, amar o desconhecido, amar aquelas partes nossas que a gente nunca vai conhecer realmente. Isso tudo vai se mostrando gradualmente quando nós vamos usar uma palavra que todos acham complicada, mas não é tanto. Quando nós contemplamos, isto é, quando nós estamos diante das coisas, contemplando. Contemplando quer dizer, diante das coisas, realmente diante das coisas, sem colocar entre nós e as coisas as nossas ideias, os nossos julgamentos, os nossos sentimentos, a nossa vontade. Contemplar é estar diante da coisa assim, sem nada. Nós sem nada. Percebe o que tem que treinar?
E isso começa de uma forma muito simples. Na hora que você olha para uma pessoa e forma um juízo sobre ela, você procure dissolver aquele juízo e diga: me perdoe, para a essência dele. Me perdoe, essência, eu ter formado um juízo. Vamos dissolver isto e eu vou olhar de novo. E enquanto você não conseguir olhar sem sentir nada, sem pensar nada, sem querer fazer nada, você não está contemplando. Dizem alguns contemplativos que quando se consegue isto, nós contatamos a verdadeira beleza, a verdadeira ordem, a verdadeira harmonia, dizem eles. Nós só vamos fazer esta experiência quando chegarmos a fazer isto. Mas, claro que esta contemplação é o oposto da racionalidade, é o oposto dos mecanismos, dos raciocínios. E nós estamos nesses níveis, nós estamos inclusive encarnados, não, se estamos encarnados, estamos bem dentro desses níveis todos. Então nós temos que estar aí, não podemos fazer um suicídio disso, porque não existe isto, não existe possibilidade de você fazer um suicídio. Então você está aí, mas você tem que estar aí, enquanto tem uma tarefa aí, enquanto tem o que fazer aí, mas tendo presente que é o oculto, que é o desconhecido, que é aquilo que você nunca vai ver, que você nunca vai saber. É para lá que vai o melhor do seu amor, que é aquele amor que só vai, nem sabe onde vai chegar. Isto é o melhor do amor, é o melhor desta energia, que nós temos essa energia em vários níveis, não? Então, o melhor do amor é isso, é aquilo que vai sem saber nada. Sem saber nada na nossa forma de ver as coisas. Mas Ele é que sabe. Ele sabe. E assim como existe esta energia muito criativa no oculto, não? Existe também ocultas muitas forças que não levam exatamente para esta direção. E nós temos que estar bem alertados, temos que estar bem conscientes. Encontrar muitas coisas que nós não sabemos o que é, não sabemos como funciona, não sabemos como agem. E aí tem que estar amando aquilo que você nunca vai saber, que é para você não fazer ligações com isso que está nesses planos intermediários, porque essas ligações, às vezes, vão comprometer bastante a clareza mais adiante. Então precisa realmente dar um outro valor para o desapego. Não é o desapego só da gente se liberar, não. É o desapego em si. Não precisa aparecer alguma coisa na sua frente para você se desapegar dela. É o desapego em si que você tem que amar. Porque aí qualquer coisa que apareça, você não tem que trabalhar o desapego. Você já está com desapego em si. Não espere para amar esse desapego. Porque o desapego é a porta, o desapego é o portal. O desapego é a porta de entrada para o oculto. Se não há desapego, você não passa por aquela porta. Você passa por outras portas que existem muitas portas. Mas a porta para o oculto, a porta para o desconhecido, você não passa. Se você tem apegos. E precisa muito cuidado para não se apegar a todas essas ideias. Muito cuidado. Porque se você se apegar a estas ideias, você vai começar, sem querer, a colocar estruturas, colocar máscaras, colocar roupas naquilo que você vai encontrando. E aí deixa de ser o oculto. Aí passa a ser uma criação sua.